Apresentar o que normalmente não se apresenta. Tocar em assuntos tabu. Também é o nosso esporte. No último programa mostramos o drama de milhares de famílias que vêm sofrendo com mais um plano de segregação urbana movido pela máquina pública no Rio de Janeiro. Essa lágrima que está descendo não é só por mim, não. Porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Na mesma reportagem, apresentada no final de julho, mostramos que a antiga coordenadora do Núcleo de Terras e Habitação havia sido afastada por não concordar com o modo que a Justiça vinha trabalhando. E desrespeitando a legislação do município do Rio de Janeiro, que prevê que em casos de remoção, a pessoa tem direito de ser reassentada no local próximo. A defensora Roberta Frankel também não soube explicar por que tinha sido afastada pelo novo defensor público-geral, Nilson Bruno. Coordenação é um cargo de livre escolha do defensor público-geral. E eu acredito que ele não teve muita afinidade com o modo de atuação, com o modo de coordenação que eu estava fazendo lá. E por isso achou por melhor nomear um coordenador que tivesse mais afinidade com ele. O certo é que, depois da reportagem, o defensor público-geral do estado do Rio de Janeiro pediu direito de resposta. Ele não concordava com as declarações da antiga coordenadora e solicitou que fôssemos ao prédio da defensoria. E pediu a palavra. Isso já aconteceu no passado? Não sei. Para nossa surpresa, o Dr. Nilson Bruno, que havia solicitado o direito de resposta, não havia assistido à reportagem. Fiquei surpreso que o senhor não tinha assistido a reportagem. Não, eu soube e aí a gente entrou em contato. Para começar, direito, a conversa, solicitamos que o defensor-geral, enfim, assistisse à reportagem que, teoricamente, o desagradou. Então, com a palavra, Nilson Bruno. Me causa uma certa estranheza que um defensor público venha à televisão dizer que, por conta da sua atuação, foi afastada da coordenação do núcleo. Agora, simplesmente dizer, porque eu não estou afinado com a política do atual defensor público-geral. Seja clara, qual é a política do atual defensor público-geral? A gente esqueceu o pobre? Eu não afastei ninguém, não é verdade. Há uma carta aberta que os colegas endereçaram para a mídia, para segmentos políticos, dizendo que eles, com a troca da coordenação, estariam saindo. Bem, a reportagem que o defensor não tinha assistido foi vista por muita gente. Uma delas, o deputado federal Romário, do PSB. O deputado não só viu a reportagem, como se chocou. Foi ao plenário. Denunciou a situação. Prometeu ficar de olhos atentos. E fez um apelo à presidenta Dilma Rousseff. Tenho confiança de que a presidente Dilma deseja que os prazos de preparativo da Copa e das Olimpíadas sejam cumpridos, mas não permitirá que isso seja feito atropelando a lei e os direitos das pessoas, comprometendo o futuro da nossa cidade. Espero que ela cuide desse tema com muito carinho. Quem também se manifestou foi um grupo de 500 pessoas que invadiu o prédio do Ministério dos Esportes em Brasília para pedir explicações ao ministro Orlando Silva. Depois do tumulto, o chefe-maior dos esportes recebeu e conversou com líderes do movimento dos trabalhadores sem teto e da Frente de Resistência Urbana. Ele prometeu criar uma comissão para avaliar os impactos das remoções de mais de 150 mil que serão afetadas da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Procurado pelos canais ESPN, o ministro Orlando Silva disse, por intermédio de sua assessoria, que não tem espaço na agenda para falar com nossa reportagem. De volta ao Rio de Janeiro, fomos a campo para mostrar ao deputado Romário, ao chefe da Defensoria, ao ministro do Esporte e, por que não, à presidenta, que a situação das emoções é grave, muito grave. A empregada doméstica Marister Martins é prova. Morou por 30 anos em Madureira e, com a casa demolida, foi obrigada a alugar uma casinha na comunidade de Nilópolis. Por conta desse Transcarioca, chegou lá uma cartinha dizendo que eu tinha que sair da casa. E como eu não tinha para onde ir, que eu também não tinha direito a nada. Então eu tive que alugar alguma coisa correndo para poder colocar os meus filhos e a minha mãe, que teve 2 AVC também, e eu que cuido dela, entendeu? Eles alegaram que eu não tenho direito porque eu não tenho a escritura do imóvel.
E para refrescar a memória, lembra de Jorge, o jardineiro que resistiu até o último momento a deixar sua morada? O que eu quero é aquilo mesmo que eu já queria antes. Eu quero morar. Lei Orgânica Municipal, artigo 429. Pois bem, antes de falarmos com o Defensor Público Geral, voltamos à casa do Sr. Jorge. Casa que já não existe mais. Faz poucos dias que os tratores levaram a casa de Jorge. No meio dos escombros, o jardineiro procura registros de uma vida de mais de 20 anos. Para mim não existe legado. Para mim hoje existe negado. Negado também foi o presente que a comunidade do Metrô Mangueira, situada a 400 metros do Maracanã, recebeu do poder público. Aqui existiam aproximadamente 700 famílias. Metade já foi retirada. Para quê? Até hoje, ninguém soube explicar. Olha, eles nunca chegaram pra gente para falar. O motivo é por causa de Copa do Mundo e Olimpíadas. Não. Eles chegaram aqui, simplesmente falaram, deram um auto de interdição, alegando que a gente mora em área de risco, que aqui não é área de risco. Nunca falaram que era por causa do Maracanã e que nós não podíamos assistir Copa do Mundo nem Olimpíadas, né? Novo descumprimento das leis está nos comunicados expedidos pela Justiça, como mostra o Procurador de Justiça, Leonardo Chaves. Qualquer negócio envolvendo a sua moradia, um prazo tem que ser dado para alguém sair. Quando você compra um imóvel de alguém que reside, quando o inquilino vai sair, faz um acordo com o proprietário, se fixa um prazo de alguns dias, pelo menos. Mas a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no seu afã de destruir as comunidades, e eu não estou me referindo a comunidades de 2 anos de existência, nem de 6 meses, nem de 4 anos. 30, 40. Eu estou me referindo de 70, 60 anos, 50 anos de existência. E que estão recebendo edital, eu como tenho um aqui em mãos, em que a Prefeitura determina um prazo, e eu não estou exagerando, é documento oficial da Prefeitura, de 0 dia, está aqui 0 dia, a contar do recebimento deste para desocupar a área onde reside. Você vive na situação do Rio de Janeiro hoje uma total violência ao Estado Democrático de Direito. Outro jurista reconhecido que não concorda com os métodos empregados pela Prefeitura e pela Justiça do Rio de Janeiro é o professor de Direito e ex-procurador Miguel Baldez. Eu cheguei a dizer aqui, vocês tratam o pobre como era tratado o anceniano na Idade Média. Como era tratado o judeu durante o regime nazista. E você, Bittar, que é o secretário de Habitação, continua essa prática que vem lá do César Maia. Veja, é uma ação desumana, como você falou, é uma ação inconstitucional, é uma ação do ponto de vista ético, uma ação perniciosa. A situação política é tão grave ou mais grave do que eu vivi durante a ditadura. O doutor Baldez fala com a propriedade de quem ajudou a criar, durante o governo Leonel Brizola, a defensoria que já não carrega os compromissos assumidos na década de 80. Porque eu era, dentro da Procuradoria do Estado, um dos poucos procuradores de esquerda, se não o único. E eu via aquela oportunidade como uma oportunidade de criar um espaço democrático com a presença do povo. Houve um retrocesso na Defensoria Pública. Defensoria Pública é fundamental para isso, porque Defensoria Pública é a advocacia do pobre. E tudo isso está sendo desrespeitado no governo do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e eu digo sem medo de errar, um conhecimento, eu diria um silêncio, uma omissão clara do governo federal.